Que a paz do Senhor possa ser derramada sobre os nossos corações. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Mateus 24, de 32 a 44. Jesus, ele amava as parábolas, ele falava, ele ensinava através de parábolas. E a gente vai ver uma parábola agora, vai analisar, vai meditar sobre a parábola da figueira. Diz assim a palavra de Deus: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa, essa parábola nos ensina a termos vigilância. Ela está falando do arrebatamento que acontecerá, porque foi isso que foi dito. Né? Quando os discípulos ficaram olhando Jesus sendo assunto aos céus, o anjo disse: do mesmo jeito, do mesmo lugar, das nuvens, que ele foi levado, vocês também serão arrebatados. Então, essa parábola nos ensina a vigiarmos. Assim como a figueira dá o sinal da chegada do verão, assim também vários acontecimentos devem nos preparar para o arrebatamento do Senhor, não nos deixando apanhar de surpresa. Não podemos ficar surpresos. Segundo Russell Shedd, um grande mestre na palavra, a palavra geração pode ter dois significados, pode significar duas coisas. A primeira é o significado mais comum, são as pessoas e os acontecimentos que vivem conosco em nossa época. Mas, segundo ele, há um outro significado. Significa também raça ou família. A raça dos judeus ainda existirá como nação distinta até a vinda de Jesus, até o dia do arrebatamento. Jesus aqui nos ensina a vigiar, o que inclui o fiel exercício de todas as virtudes cristãs, aguardar a volta de Cristo, desenvolvendo talentos e amparando os aflitos. Vamos lembrar que Mateus 24, tanto Mateus 24 como Mateus 25, são dois
sermões escatológicos de Jesus. Ele aqui prepara as pessoas para o seu retorno. Então, nós temos que aguardar a volta de Cristo, o arrebatamento, como se ele estivesse voltando agora, daqui a 2 minutos. Eu nem acabasse de pregar isso. Todas as tentativas de prever o tempo da volta de Cristo são aqui condenadas. Nem Jesus, enquanto homem, sabia o dia nem a hora. Ninguém tem que tentar prever. Não é esse o nosso ofício. Eu sempre digo que quando a palavra não é clara em determinada coisa, é porque não era para a gente saber qual era o espinho na carne de Paulo. Para que a gente precisa saber? O que precisamos saber é que ele tinha um espinho na carne e que Deus respondeu a ele que não ia tirar o espinho, porque a graça dele bastava a Paulo, assim como a graça de Deus basta a todos nós. Então, se não foi claro, é porque não é para a gente saber. Se Jesus não disse vai ser em setembro de sei lá que ano, não é para a gente saber. Nós temos que estar atentos aos sinais. Temos que estar vigilantes e preparados em todo o tempo para o dia em que ele, das nuvens, irá arrebatar a sua igreja. A igreja foi fundada por Jesus, é a noiva de Jesus. Assim como Eva foi tirada da costela de Adão, ali na cruz, quando Jesus já morto e o soldado põe a lança do lado de Jesus e já nem sai mais sangue, só sai água. Ali nasceu a igreja, também da costela de Jesus, o nosso noivo. E o que é a igreja? A igreja é a reunião das pessoas que se separaram para servir a Jesus, para adorar a Jesus, para estar em comunhão uns com os outros, para crescerem em intimidade com Deus. Essa é a igreja de Jesus. Não é quem vai ao templo. A igreja de Jesus é muito mais do que isso. A igreja de Jesus é aquela que entende que precisa estar na congregação, em reunião, em comunhão, em intimidade com Jesus, para adorá-lo, para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E estar em comunhão uns com os outros, dando o ombro uns aos outros, uns para os outros, ser ouvido uns para os outros. Mas quais são os sinais? O apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta a Timóteo. Diz assim lá, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quando o apóstolo Paulo manda fugir destes, é para que a igreja que Timóteo tinha passado a pastorear não pudesse ser influenciado por essas pessoas. A gente tem que estar perto dessas pessoas para influenciar eles, mas não para sermos influenciados por essas pessoas que não são amigos de Deus. Nós temos que ensinar a todos os que estão em trevas
a serem amigos de Deus, refletindo a nossa luz, porque nós, a igreja, nós somos a luz de Jesus. Ele disse isso. Então, nós temos que iluminar todos os que estão em trevas. Mas essas pessoas podem também nos influenciar, e isso nós também temos que vigiar. Vigiar não significa se acomodar. Temos que trabalhar e viver de acordo com a vontade de Deus, porém sempre atentos aos sinais. Temos que estar atentos aos sinais. A expectativa da vinda de Cristo transforma a vida cristã numa maneira ativa de viver, fazendo tudo o que vier às nossas mãos, procurando sempre viver uma vida santa, nos alegrando em Deus, nos alegrando em sermos adoradores do Senhor. E o primeiro texto que a gente leu, lá de Mateus, é interessante porque ele se refere a Noé. E ele diz que nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se a casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Não é errado comer, beber, se casar, trabalhar, fazer tudo o que vier às nossas mãos. O que é errado é nós não estarmos atentos. Então, na época de Noé, quando o dilúvio veio, as portas se fecharam. Noé ficou construindo aquela arca anos, avisando: vai haver um dilúvio, vai haver um dilúvio. Todo mundo achava que ele era maluco. Zombavam dele. Mas o dilúvio veio e todos morreram. Então, nós não podemos ser como essas pessoas que vivem de uma maneira que não se importam com os últimos dias. Nós temos que achar e ter a expectativa da vinda de Cristo todos os dias. A igreja primitiva, isso também não está na Bíblia, mas é contado pelo Dr. Russell Shedd, que na época da igreja primitiva, os primeiros cristãos, em toda a ceia, a Santa Ceia, eles diziam Maranata. O que significa Maranata? É vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. A tua igreja te espera, a tua noiva está aqui ansiando pela tua volta. Temos que ansiar pela volta de Jesus. Então, meus amados, minhas amadas, minha oração por mim e por você é que possamos ser vigilantes em todo o tempo, nos preparando todos os dias para o grande momento em que Jesus vier nos buscar, nos arrebatando. A minha oração por mim e por você é que em todo tempo, em toda ceia, em todo amanhecer, nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar sua noiva, porque nós estamos ansiando pelo seu arrebatamento, pela sua volta. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.